Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais ou menos 5 minutos. Hoje são 25 de março de 2020. Ontem os mercados apresentaram uma alta bem expressiva, basicamente com a expectativa da aprovação de um pacote de cerca de 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, pacote esse que foi aprovado há algumas horas atrás. Antes de passar pelos mercados, falar um pouquinho sobre economia, eu queria falar sobre o coronavírus propriamente dito, começando aqui pelo Brasil, né? Então a gente nota aqui que o que já era relativamente esperado, uma concentração de casos no eixo Rio-São Paulo, mas também o número de casos bem representativo em Fortaleza, no Nordeste, em Brasília, Distrito Federal, no Centro-Oeste, em Porto Alegre, na região Sul. Então a gente consegue notar, né, que o coronavírus, que esse vírus está basicamente presente em todos os estados do país. E uma outra observação que eu queria fazer é por de casos, né? Embora a gente tenha um número de casos ao redor de 2.000, um pouco mais agora, provavelmente a gente tem um número de contaminação muito superior a esse, dada a dificuldade de se realizar testes aqui no Brasil para ter o diagnóstico correto, e segundo, pela própria característica do coronavírus, que começa a apresentar os sintomas depois de 5, 6 dias, né? O que dificulta também o diagnóstico. Olhando para o coronavírus, só que agora fazendo um panorama um pouco maior, passando os principais países em termos de contaminação, né, a gente observa que a Itália, né, nesse momento, continua sendo o grande epicentro, né, do foco do coronavírus. E uma outra observação que eu queria fazer é o número crescente de casos nos Estados Unidos, né? Se a gente olha para esse quadro aqui, que é um quadro do dia 19 de março, Estados Unidos era o 8º país mais infectado, com um número total de 8.000 casos, e agora Estados Unidos é o 3º país mais infectado, com um número total de aproximadamente 55.000 casos, e se continuar nessa velocidade, já já vai passar o número, né, de contaminados da Itália. A gente vem observando também, né, os países, os bancos centrais tomando medidas no sentido de tentar mitigar os efeitos desse vírus nas suas respectivos países. Então, como eu citei aqui, a gente teve essa notícia mais recente nos Estados Unidos com a aprovação desse pacote de 2 trilhões de dólares. E anteontem também a gente teve o Banco Central aqui no Brasil anunciando uma série de medidas que somam cerca de 1,2 trilhões de reais. De qualquer forma, a gente continua recebendo notícias bem preocupantes, né? A Índia ontem anunciou um lockdown de toda a sua população, né? Uma das maiores populações do mundo, 1,3 trilhões de pessoas. E a gente traz o quadro aqui dos principais PIBs do mundo, né? Só para a gente ver que a Índia é a 5ª principal economia do mundo. Então, quando se tem um lockdown da 5ª principal economia do mundo, muito provavelmente isso vai trazer consequências para a economia global como um todo. Além disso, o que eu acho que já era relativamente esperado, a gente também teve um anúncio do adiamento das Olimpíadas no Japão. Passando para a tela a seguir, acho que essa é a tela que eu gostaria de investir mais tempo hoje, que basicamente a gente vai comparar, né, crises anteriores, né, a essa crise atual, acho que a gente já pode chamar de crise, e também nesse contexto colocar quais foram as pandemias, né, que a gente teve durante esse percurso. Então, no ano de 2000, a gente teve essa crise das .com, né, e olhando para o mercado americano, para o índice S&P, a gente observa, né, uma queda de 47% e, em termos absolutos, uma queda de 700 pontos. Depois dessa crise das .com, no início da recuperação da economia americana,
a gente teve duas principais pandemias, né? A gente teve a SARS, que é uma pandemia muito parecida com o coronavírus, que tem é, efeitos, né, sintomas respiratórios, mas ela se deu logo no início da recuperação da economia, e no meio do percurso aqui a gente teve a gripe aviária, em 2006. Para 2008, né, uma das piores crises que a gente vivenciou, que foi a crise dos subprimes, né, em 2008, como eu falei. Então, essa crise dos subprimes, ela teve uma queda de 54% do índice americano e de forma absoluta, né, uma queda de 800 pontos. Comparando a crise das .com, a gente observa uma queda relativamente mais intensa, né, em termos de número de pontos, em termos de percentual, mas também a velocidade da queda ela foi bem mais rápida. Um outro ponto importante aqui que eu gostaria de ressaltar é que entre a recuperação, né, na crise das .com até a crise dos subprimes, a gente teve o mercado subindo basicamente por 5 anos, né? Do início de 2003 até meados aqui quase final do ano de 2008. A seguir, a gente teve as seguintes pandemias, né? A gente teve a gripe suína, também aconteceu logo no início da recuperação aqui dos mercados em 2009, depois a cólera, o ebola, o Zika em 2016. Então a gente observa, né, que os mercados subiram durante praticamente 11 anos, né? Então quase que o dobro do tempo entre a crise das .com e a crise dos subprimes. Então foi a maior alta, o maior período de alta dos mercados que a gente tem na história. Bem, e aqui no início de 2020 a gente teve o pico, né, o ápice dos mercados, e em seguida, né, a gente começou a ter notícias sobre a contaminação do coronavírus na China. Então, em termos de características, a gente observa, né, que caiu em linha reta, a gente diz nos mercados que nada sobe e cai em linha reta, tudo em zigue-zague, mas por enquanto essa queda é uma queda em linha reta, sim. Bem, a gente tem uma queda em termos percentuais em torno de 6% nesse momento e de forma absoluta uma queda de 800 pontos. Então, olhando para o passado, né, até mencionando que a gente teve alguns gestores de fundos vindo a público e dizendo que eles se precipitaram no sentido de comprarem papéis logo no início dessa queda, e imagino que a decisão deles tenha sido tomada basicamente olhando para as pandemias anteriores, que não tiveram uma duração muito significativa. Bem, e olhando para o histórico também, se essa crise for uma crise de fato, se a gente não tiver uma recuperação de forma rápida, e eu acredito particularmente que a gente não vai ter, a gente vê um potencial de uma queda, né, se essa queda for parecida com as quedas anteriores, na casa de 50%, a gente pode ter o índice americano alcançando algo em torno de 1.600 pontos, né? O que coincide com o topo das crises anteriores, o que seria um belíssimo suporte para essa queda. Bem, se a gente chegar nessa casa dos 1.600 pontos, né, tem bastante caminho ainda para chegar lá, caso chegue, mas dificilmente a gente vai ver uma queda em linha reta. Então, qualquer alta que a gente tem agora, né, pode ser um repique um pouco mais profundo, mas particularmente falando, imagino que os mercados vão continuar caindo ao longo dos próximos meses. Bem, passando para os índices agora, falando do nosso mini índice, a gente observa aqui que nesse momento
O mercado vem se segurando aqui nesse suporte, na casa dos 69 mil pontos. Como o Estevão muito bem observou no dia de ontem, a gente nota uma lateralidade, né, aqui na casa dos 72 mil pontos aos 63. Então, por enquanto, o mercado vem trabalhando dentro desse intervalo. E a gente pode ver no dia de hoje, já com a aprovação desse pacote trilionário nos Estados Unidos, né, o mercado saindo desse caixote, né, no dia de hoje. Mas é preciso observar ainda. Mas, como eu ressaltei, isso pode ser um repique para cima, né, para depois os mercados voltarem a cair. Mas essa é a minha visão particular. Olhando para o dólar, né, a gente vem ressaltando aqui também o dólar, depois de romper essa resistência, né, subiu de forma bem acentuada. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o mercado também vem trabalhando dentro de uma consolidação nesse momento. Então, basicamente, toda essa injeção de capital que o Fed tem feito no sentido de dar liquidez para a moeda americana vem fazendo com que o dólar venha se comportando, trabalhando de forma estável nos últimos dias. E a gente vai ver essa mesma característica, né, essa mesma observação, quando a gente olha para o índice DXY, né? Então, o índice DXY também, nesses últimos dias, vem trabalhando com volatilidade, mas dentro de uma amplitude, dentro de uma consolidação. Bem, atualizando os gráficos aqui, esse é o gráfico do S&P. Então, a gente consegue observar que o S&P, né, ele já voltou, né, para dentro aqui dessa LTA. Então, nesse momento, vem respeitando, fez um rompimento falso e vem operando em cima dessa LTA, que é uma LTA pós-crise de 2008. Olhando um pouquinho mais de perto, o S&P, como eu falei anteriormente, ele vem caindo em reta, né? Então, uma queda muito violenta. E com observação, a gente vê que em alguns dias, né, o mercado tentou retomar a alta sem muito sucesso. Então, obviamente que todo esse esforço de levar o mercado para cima, a gente tem essas forças, elas acabam se acumulando, e nesse momento a gente vê os mercados subindo um pouco mais, né, por essa teoria de forças cumulativas. Mas, de novo, a minha expectativa e expectativa particular, que a gente possa ter um repique mais acentuado para cima, mas na minha visão os mercados continuam sendo para baixo. Bem, esse aqui é o índice DAX, o índice alemão, então também vem trabalhando nesse momento, né, acima dessa mesma LTA, fez um rompimento falso, testou um belo suporte, esse suporte aqui marcado em vermelho, e nesse momento vem operando acima da LTA, o que é muito bom também. O índice chinês, como a gente tem falado, parece que nada acontece, vem trabalhando dentro de uma estabilidade, dentro dessa consolidação. E o índice japonês também vem tentando se aguentar, digamos assim, dentro dessa região. Tem um belíssimo suporte aqui também, mas vem reagindo de forma positiva nesses 2 últimos dias, depois do anúncio desse pacote nos Estados Unidos. Bem, o petróleo continua operando aqui na faixa dos $24 por barril, esse é o óleo WTI, petróleo americano, mas também continuo acreditando que esse preço não deve perdurar por muito tempo, dado as características da indústria de óleo e gás, né, de capital intensivo.
e esses preços não são sustentáveis, principalmente para a indústria americana. Bem, era basicamente hoje o que a gente tinha para trazer. Nesse momento, os mercados sobem, os mercados no mundo inteiro, as commodities também, petróleo e minério de ferro sobem, e a expectativa é que a gente tenha um dia de alta, efetivamente falando, né? Depois desse anúncio, os mercados devem se comportar de forma mais positiva. Então era isso. Se vocês gostaram do conteúdo e não são, enfim, se não assinaram o nosso canal, pedirem encarecidamente que o fizessem e compartilhassem esse vídeo com os seus amigos e que também participassem dos nossos outros canais, do nosso site, da noiatrading.com.br, tá bom? Um excelente dia a todos, um excelente dia de trades e é isso. Bora para cima. Grande abraço.